You're the Rocket Man. I'd like to take his face off. Nikurasu hajimemashita. Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Meus amigos, minhas amigas, como eu tava com saudade de falar essa frase. Meus colegas de bancada já falaram ela em pouco tempo atrás aqui, enfim, o Nicolas Cage tá lançando muito filme esse ano, mas fazia tempo que eu não falava. Eu sou o PJ e terei a honra de ser o host dessa edição do podcast da família brasileira, podcast que todo mundo ama, podcast que todas as pessoas do Brasil devem ouvir, que é o podcast Nicolas. E não estou sozinho. Como eu falei, meus colegas de bancada estão aqui, e um deles é o Roberto Rudinei. Roberto Rudinei, esse é meu nome, esse sou eu. Queria adiantar ao ouvinte um aviso aqui, né? Que caso você escute alguma voz estranha durante o meu falar aqui, é minha família. Porque minha família está totalmente viciada em O Cravo e a Rosa. Estão maratonando loucamente. Então eu tenho tipo uma claque, sabe, de sitcom. De vez em quando vai surgir uma risada aqui do meu pai rindo do Petrúquio e de Catarina, enquanto eles tentam se relacionar e se agredir um pouco no caminho. Porque essa novela é muito louca. Tem o Rodrigo Faro essa novela, vocês estão ligados? Lembro. Minha mãe assistiu recentemente, cara. É mesmo? Olha aí. Uma grande novela. Uma das personagens tem o nome de uma gata da minha mãe, que é a Candinha. Não, Candinha não, Candoca, perdão. É a Candoca, é outra gata. Grande elenco, pô. Rodrigo Faro, Leandro Leal. Com música tema de Zeca Pagodinho, cantando Jura. Você jura, JP Martins, que você vai dedicar muito amor ao podcast Nicolas durante muito tempo, ou não? Porra, mais do que eu já dediquei? Precisa expressar em palavras? Foda. Ações não são suficientes, PJ? Ações, palavras, tudo tem que ser dedicado a Nicolas Cage nesse podcast. Menos quando é o locador do Nicolas, que a gente não dedica ao Nicolas. Você tem que entender que mesmo em silêncio o amor não se esconde, tá ligado? É verdade. É verdade. Gente, antes da gente começar o programa com todas as etapas que a gente já tá acostumado a saber, os Cage Facts, a discussão do filme, o porquê tem Cage no meio, eu queria fazer uma pergunta pros meus colegas de bancada, meus amigos do coração. Eu falei isso no grupo dos Nicolovers recentemente, que eu não tava esperando falar sobre tantos filmes do Nicolas Cage. Eu acho que porque o The Flash, chegou meio de surpresa, assim. A gente não sabia que ia ter a gravação e tá hora, Nicolas Cage, a gente gravando, tá hora, tá aí podcast Nicolas. Então, eu tinha um sentimento antes de começar esse ano que a gente ia falar pouco sobre Nicolas Cage, quando acabou aquele sprint dos 100 e tantos filmes que já tinham lançado até o início da nossa gravação. Eu queria falar com vocês o seguinte, queria perguntar pra vocês, o que é que vocês estão achando do ano do Nicolas Cage? A gente, salvo engano, tem mais 2 filmes que vão ser lançados esse ano, é isso? O Retirement Plan e o Dream Scenario, salvo engano. Butcher's Crossing. E o Butcher's Crossing. Não são, talvez. O Dream Scenario não, mas é o Butcher's Crossing e o Retirement Plan. Então pronto. Mas tiveram alguns que foram lançados nesse ano. Eu queria perguntar pro JP, depois pro Rudy, o que é que vocês estão achando do Nicolas esse ano, cara, até o momento? Esse é o primeiro ano que a gente tá atualizado, né? A gente tá bomba pet das ideias. Todos os episódios que a gente tá fazendo é sobre lançamentos imediatos. É um tapa de realidade, né? E antes a gente tinha misturando ali os filmes clássicos com os filmes novos, com os filmes merda, com os filmes bons, com os filmes aclamados, com os filmes que ninguém gosta. Agora é só os filmes, não importa qual. E é um tapa de realidade por quê? Porque é tudo meio mal menos, né? E apesar do PJ falar que tá falando muito, né? A gente tá falando muito esse ano, na verdade a gente tá falando bem pouco, né? Que esse é apenas o 4º episódio que a gente tá gravando esse ano. Só que é mais do que a gente esperava, né? É essa a questão. Sabia que a gente ia falar pouco, porque, enfim, a média de um lançamento de um ator normal, 3, 4 filmes ao ano, Nicolas Cage não é um cara normal, claramente. E pra ti, Rudy, como é que tá sendo o ano de 2023 até então? Eu acho que, tal qual o meu ano de 2023, tá sendo um pouco decepcionante, tá ligado? Há uns momentos de alegria aí, há umas boas surpresas, mas em geral eu acho que rolou umas decepções. Porque até agora eu tô muito da opinião de JP, que é todo o meu, né? Mais ou menos, né? Eu consigo ver o porquê que ele escolheu alguns filmes com potencial de ser legal, mas em geral tá sendo o padrão meio mais ou menos do Nicolas Cage, sabe?
Eu acho que, dado que a gente já assistiu, o único que eu tenho um pouco de esperança é o Butcher's Crossing, que é um filme que tá numa pós-produção meio estranha, porque é um diretor novo, mas é adaptando uma história super conhecida, principalmente em literatura americana. Eu tentei ler o livro, Butcher's Crossing. Eu parei de ler porque a versão que eu achei para ler era só em português de Portugal e eu não conseguia me concentrar lendo Casa de Banho e Pequeno Almoço, sabe? As raparigas, tá ligado? Mas assim, é um filme que tá meio esquisito. Tipo assim, a gente viu o trailer dele, mas é um trailer que tava escondido em uma página aleatória da Apple TV, tá ligado? É um trailer que ainda tá escondido. Acho que ele não tem nem YouTube ainda. Não tem nem no YouTube. A gente meio que não sabe o que tá acontecendo com esse filme. O que é que o pessoal que tá produzindo tem expectativa com esse filme, tá ligado? Então, é um filme que tá meio no limbo e a gente meio que não sabe o que esperar dele. Mas o trailer pareceu bacana, o trailer que a gente viu. Sabe quando você vê uma coisa que você pensa, pô, meio que não era pra eu estar vendo isso, tá ligado? Não queriam que eu estivesse vendo isso. Eles esconderam de mim. Pois é, eu colocaram debaixo da cama, eu achei sem querer querendo, sabe? A minha opinião sobre o ano é que são filmes mais ou menos pra atuações razoáveis de Nicolas Cage. Tirando The Flash, né, que... Enfim, mas no The Old Way, particularmente, e principalmente no Renfield, ele foi as melhores coisas do filme. Mas vamos falar daqui a pouco, porque agora é a hora de Cage Fact. Um fato sobre a vida de Nicolas Cage, aquele momento do programa em que a gente traz mais uma peça desse quebra-cabeça. Não do ator, mas da pessoa, do indivíduo, do CPF Nicolas Cage. E quem vai trazer pra vocês, como vocês já sabem toda vez que eu apresento, é meu amigo Roberto Diney. Por favor, Roberto Diney, nos apresente um Cage Fact. É o seguinte, eu estava aqui pensando em perguntas para os meus companheiros de bancada para introduzir o meu Cage Fact, mas só agora eu me toquei que eu estou com duas pessoas que não vão ter muito conhecimento de causa da pauta que irei falar. Vou exemplificar o porquê. Estava eu, PJ, JP, numa festinha de aniversário de uma amiga nossa, recentemente. Muitas alegrias, tá? Um beijo, Emília. Né? E PJ estava degustando um Nesquik no meio da festa. Nesquik? Verdade. Gostoso demais. O Nesquik. Era um drink que eles botavam álcool com bate-guti de morango, mas aí eu só pedia pra não botar o álcool. Aí eu só tomava o bate-guti. Só tomava o bate-guti, né? Então, são duas pessoas que não curtem o lado etílico da vida. Não é, JP? Você também não é muito de beber, né? Só cachaça. Só cachaça. Então você é a pessoa ideal para o novo investimento de Nicolas Cage. Que Nicolas Cage não investe mais apenas em produtoras de filmes. Agora Nicolas Cage está lançando a sua própria cachaça. O seu próprio bourbon. Ou seja, você tomarias uma cachaçinha, um pitu de Nicolas Cage? Uma vodka Cage? Uma vodka Cage? Hein? Não é cachaça que ele lançou, né? Não, mas se fosse uma cachaça, se fosse uma IPO Cage dentro. Todo carnaval tem sua bebida da época, né? Eu lembro quando eu era jovem, tinha Jurubeba. Vocês lembram da Jurubeba? Putz, Jurubeba, lembro. Tinha a música do... Forró do Moído, as coleguinhas, era o single. Forró do Moído, era um single deles. Era um single. Música de trabalho deles. Pois é, cara. Aí, eu lembro da época que era a Catuaba. Mais recente teve aquela que parecia um detergente, um desinfetante, como é o nome? Que veio de São Paulo. O negócio... Corote, porra. Isso. Corote tava na boca do jovem. E no último agora eu acho que teve muito Skol Beats, né? Daquela... A Skol Beats caipirinha. Caipirinha, muitas pessoas tomando. Eu quero Carnaval de 2024, a Vodka Cage na boca do jovem, deixando o jovem completamente maluco, ensandecido, dançante e beijando várias bocas no meio da rua de um carnaval de Fortaleza, pelas ruas do Benfica, ou em outro canto aí que eu não sou muito carnaval, perdão. Rui, mas tu explicou o que ele lançou? O que ele vai lançar? Porra, não, né? Porra, tá bebo, caralho. Tá todo mundo bebo nessa porra. Pera aí, deixa eu ler de novo que eu já esqueci. O dia seguinte aí, ó. Pois é, eu tô de ressaca. Tá aqui. O ator de 59... O Nicolas Cage tem só 59 anos? Sim. Nossa. Tem só 59 anos, você acredita? Caraca, pois eu tô chocado. Tem uma carinha de que já viveu mais, né? Não é, cara? Ele tem histórias pra que viveu mais de uma vida, né? Exatamente. Larger than life. Ele registrou uma marca com seu nome, né? Eu tô lendo certo? Me ajuda aí no inglês, porra. Aqui, Nicolas Cage está se aventurando em novo território ao lançar seu próprio bourbon. O bourbon que é um tipo de whisky, né? O ator de 59 anos registrou seu nome para a marca de whisky em um movimento surpreendente de sua carreira. Uau! Galera de... Caraca, não,
Uau! E que é um projeto de paixão dele. A própria matéria aqui diz que é a nova onda do momento para atores e famosos é ter sua própria marca de bebida. Aqui na matéria também cita Kylie Minogue, David Beckham e Kendall Jenner. Olha aí. Olha aí. Agora vamos rapidão. Se vocês fossem produzir uma bebida pra levar o seu nome, qual seria? Coquinha JP? Coquinha, né, pô? JP Cola. JP Cola é muito bom, bicho. O meu seria um bate-gutezinho, doido. Um Nescauzinho, uma parada assim, ó. PJ, seria o PJ, o nome da caixinha? Sim. Exato. PJ, beba e não tenha nenhum direito trabalhista. Caraca, eu não sei qual seria a minha. Eu tô com medo de ser basic e sei lá, cerveja. Não sou muito de cerveja. Whey. Seria whey. Um whey, né, convenhamos. Ou milkshake de whey. Rude Way. Rude Whey. Roberto Rude Way. Ao mesmo tempo, Jota. Peguei no verde, Jota. Voltamos pro segundo bloco onde a gente para um pouquinho pra falar sobre o filme. Na verdade, não um pouquinho não, porque a grande parte do programa é sobre isso, né? E a gente vai falar sobre Sympathy for the Devil. Em Sympathy for the Devil, Nicolas Cage usa um topete ruivo, fazendo um cosplay daquele pica-pau antigo totalmente biruleibe das ideias, e decide sequestrar o motorista, obrigando ele às condições degradantes que o motorista de aplicativo passa por não ter vínculo empregatício com a empresa. Esse filme, cara, é um filme de um orçamento bastante pequeno, não tem muita grana. Nicolas Cage ali tá interagindo com Joey Kinnaman, né? O nome do ator. O Rick Flag. O Robocop brasileiro. Robocop brasileiro é bom, hein? E é um filme, cara... Eu não vou falar muito mais, não. Vou pedir chegar ali, chegando pros meus colegas e pedir a opinião geral deles sobre esse filme. Começando por Roberto Rudinei. Roberto, qual a sua opinião sobre Sympathy for the Devil de 2023? Pedro, é o seguinte. Pedro? Que estranho. Me chama de Roberto, pô. Ah, é, né? É teu nome também. Mas sim. Existe um livro chamado Manual de Roteiro, né? Existem vários, na verdade. Mas tem um que eu li... Calma, confia. Rude tá muito literato, né, hoje, cara? É, pô. É Butcher Crossing, é manual de roteiro, tá muito das letras. Eu desaprendi a ler, Mas ainda bem. eu gastei R$750 num box de livro do Dostoiévski, tá ligado? Então eu tenho que ler essas Caralho, coisas. Coincidentemente, o mesmo valor que tu gastou com o computador. Vale a pena. Exatamente. Pra quem não sabe, os bastidores, Rude queimou umas peças do computador aí. É isso que dá ser leitor. Não, filha da puta, apaga meu computador. Mas sim, vamos lá. Existem vários desses livros, mas um em específico que eu queria citar é o do Sid Field. Eu acho que é um dos mais conhecidos até, que é o manual de roteiro dele. E a proposta desse livro é ser quase que um livro de receita. Ele é um cara que trabalhava fazendo curadoria de roteiros para produtoras. E ele fez esse livro apontando pontos que ele julga ser positivo em um roteiro. Então ele é bem taxativo em algumas coisas. Ele fala que o roteiro tem que ter 90 páginas. Cada página corresponde a tantos minutos. Você deve fazer isso, aquilo. O final deve ser desse jeito, deve ser desse outro jeito. É meio que quase que um jogo de soma, tá ligado? Você faz 1 mais 1 pra chegar a um resultado 2. E por que eu trouxe a baila? O quê, mano? Adoro o que o Rude fala e ri depois, né, cara? Tá acontecendo. Ele fala umas palavras do nada e começa a rir, acho ótimo. É uma palavra que eu usava muito quando eu tava mais advogadinho, tá ligado? Aí eu lembrei da época e me deu uma vontade de rir. Mas enfim, porque é o seguinte, eu acho que esse filme é uma prova inconteste de que arte não é uma matemática exata. Se você pegar o livro do Sid Field, por exemplo, seguir passo a passo, fazer idêntico o que tá naquele livro, tirar dali um roteiro e esse roteiro vai ser um roteiro foda. Não. E o porquê que eu tô querendo falar isso? Porque esse filme, você vê que ele é um roteiro de alguém que entende de roteiro, sabe? Entende da estrutura. Ele tem até os 90 minutos a 1h30 que o Sid Field fala no livro, que é o tempo exato de um filme. É muito mais do que isso. Existem muitas outras variáveis e existe uma coisa que falta nesse filme pra mim, e é por isso que eu não gostei desse filme, que é alguma coisa diferencial.
um molho, tá ligado? Uma coisa que você fala, caraca, esse filme, tá ligado? Esse filme é sobre isso. E pra mim é isso. Esse é um filme que eu não acho que ele tem grandes defeitos, eu acho ele corretinho. Eu assisti um filme com os amigos do JP, eu fui substituir JP, e a gente viu um filme ruim sobre psicopata e aniversários, que eu esqueci o nome. My Super Sweet Psycho 16. Exatamente, esse mesmo. E assim, é um filme ruim, mas tem horas que a gente conversando, a gente comentou, cara, esse filme é esforçado. E essa mesma coisa que eu sinto nesse filme, ele é um filme esforçado, mas isso não é suficiente pra fazer uma obra boa, pra fazer arte de qualidade. Então, no final das contas, eu achei esse filme totalmente esquecível e foi uma experiência bem ruim. E contigo, Jota? Faço as minhas as palavras de Rudney. Eu não acho só que foi ruim, bem ruim. Foi apenas ruim devido a não ser bom. Esse filme é um belo do nada. Ele não intriga você. Apesar de ter uma premissa que é feita para ser intrigante, mas ele não é intrigante. Parece que ele tenta emular o estilo, ou... acho que é o estilo dos outros filmes. Ele tenta um pouco ser um Tarantino, tenta ser um filme de suspense, tipo, A Morte Pede Carona. Tenta várias coisas e ele consegue muito superficialmente imitar quem ele quer imitar e pronto. Ele tem viradas que não servem pra nada. No final, o filme, ele meio que não comunica porra nenhuma. Então, pra mim, ele é nada, sim, um vazio, um buraco negro de ideias. Acho que eu vou ser o único dos três a dizer que gostei do filme, mas eu vou dizer o motivo do porquê eu gostei do filme. Eu acho que hoje foi um dos dias mais dispersos da minha cabeça. Hoje, eu não conseguia prestar atenção em nada. Tal hora eu tava assistindo o filme, e quando eu prestava atenção eu tava mexendo no celular, e eu dizia, pera, aí eu voltava pra tela, eu tô vendo um filme. Aí eu tive que voltar 1 minuto pra rever, mas digo com clareza e com toda a tranquilidade do mundo que não foi por causa do filme, foi por causa da minha cabeça. E talvez por causa disso eu tenha gostado. Talvez o jeito certo de assistir esse filme seja disperso. Achei um filme que ele tem arroubos de uma certa beleza, principalmente das coisas que eu gosto muito de dar valor, né? Tipo fotografia, cor, iluminação, essas paradas. E eu gosto muito do Nicolas Cage nesse filme, de verdade. Acontece que eu entendo quando vocês dizem que vocês não sentem nada quando veem esse filme, porque eu acho que a outra metade de atuação desse filme é esse buraco negro de emoções que o JP falou, que se chama Joel Kinnaman. Cara, é muito impressionante pra mim como é um personagem feito por um ator completamente sem carisma. Eu não consigo sentir absolutamente nenhum dos sentimentos que ele quer passar. E quando ele me passa um sentimento é porque parece que ele é caricato. Tipo, quando ele tá pensando em jogar o carro contra uma parede. Aí ele faz a cara de quem tá pensando em jogar um carro pela parede como se estivesse num sketch do Zorro Total, entendeu? Existem outros filmes dessa mesma temática de pessoa sequestrada por um psicopata dentro do carro e tem que fazer uma road trip. Eu acho que o que eu lembro de ter visto, eu não lembro de absolutamente nada do filme, mas eu lembro de 2 coisas que ele existe que eu vi, que é o Colateral, sim, de 2004. Esse é bom, eu vi não tem muito tempo, é bom. Pronto, eu assisti à bom, época, muito bom. Na adolescência. Tom Cruise com cabelo meio grisalho, assim, né? Totalmente psycho. Que era uma dinâmica foda, porque eram 2 atores bons, fazendo personagens que se encaixavam ali nesses personagens. Aqui não. Aqui eu acho que há um peso muito grande na balança pra um dos lados e a balança fica capenga e não se mexe, certo? Que eu gosto do Nicolas Cage nesse filme, de verdade. Eu gosto muito dele nesse filme, mas o filme em si, eu acho que tem essa discrepância muito grande. Diante disso, eu gostaria de saber, Jota, você consegue falar um pouco mais sobre esse sentimento de nada? Existe alguma coisa nesse filme que apareceu pra você e que você disse, isso aqui é legal, ou simplesmente não? Não muito. Inclusive, vamos dar uma sinopse também, né? Para explicar melhor pra quem tá ouvindo. Sim, eu fiz uma sinopse brincalheuda, mas se você possível, pode fazer a sinopse séria. É que o filme conta a história desse ator, do personagem do Joe Kinnaman. Mas que na minha mente ele é o Rick Flag, né? Que é o personagem dele no Esquadrão Suicida. O Rick Flag, ele começa conversando com o filho dele no carro, explicando, né, que ele vai até o hospital porque a mulher dele tá dando à luz ao seu segundo filho. E aí, beleza, aí que tem uma conversa bonitinha lá com o filho dele, ele deixa ele na casa da avó, provavelmente, e vai pro hospital. No hospital, ele chega lá no estacionamento, espera o pessoal manobrar ali. Quando ele consegue entrar na vaga, o Nicolas Cage entra no carro dele e aponta a arma pra ele, bora, vai dirigindo e eu vou aqui atrás. E aí, basicamente é isso. Toca pro inferno, motorista. Toca pra algum lugar motorista, que nem pra onde ele vai tá dizendo, né? O Nicolas Cage manda, ô Rick Flag, pode correr. Nicolas Cage não tem medo de morrer. E aí, o que tem de legal nesse filme? Não sei, o cabelo vermelho do Nicolas Cage.
Ah, isso é bom. Isso é marcante. O cabelo narrativo tá de volta, hein? Tá de volta. Mas o que me chama a atenção nele, o Nicolas Cage. Acho que é o ponto positivo do filme. Em partes. Por quê? Porque ele tá fazendo aquele papel que a gente gosta. Isso. Que ele tá doidão, ele tá gritando, ele tem acesso de raiva, ele tem acesso de riso. Tudo isso tá no filme. Parece que contrataram o Nicolas Cage e falaram assim, Nicolas Cage, faz aquele negocinho lá. Aí ele foi lá e fez aquele negocinho. Aquilo lá que só você sabe fazer. Mas quer saber de uma coisa boa, Jota? Porque ninguém contratou Nicolas Cage. Ele é produtor do filme. Saturn Filmes. Então ele se contratou. Inclusive, deixa eu trazer uma informação aqui que quando eu vi que lá no comecinho, Saturn Filmes, o primeiro logo que aparece, né? Um dos. Eu resolvi, cara, dar um Google, né, em Saturn Filmes, saber o que é que tinha, ver alguma coisa. Eu entrei na Wikipedia e lá tinha um site, né, saturnfilmes.com. E eu cliquei e o domínio saturnfilmes.com está para vender, hein? Opa! Bora. Você pode ser dono de Saturn Filmes por $6.490 ou $397 no mês. Fica a dica. Por mês? Tá caro. Por mês. Ok. Pessoal, apoia.se/Nicolovers. Eu vou logo avisando que todo o dinheiro que vocês botam lá pra gente comprar o site, eu vou desviar para mim, tá? Apoia.se/podcast Nichols, né? Nicolovers não. Nicolovers é do Telegram, desculpa. Sim, Rudy, e nesse mar de merda que você disse que é o filme, você gostou de alguma coisa? E como eu falei, eu não acho que ele é o mar de merda, né? Você está hiperbólico. Eu estou hiperbólico hoje. Mas nem o mar de merda ele é um mar insosso e insípido pra mim. Há boas coisas. Eu tô muito contigo quando tu falou de fotografia. Eu acho que ele é um filme bem fotografado. No começo dele, eu tava muito empolgado, porque ele tem umas tomadas de carro muito bonitas. Me lembrou muito o Abutre. O enquadramento do carro no Abutre, nesse filme, no comecinho desse filme, claro, tem algo de diferente, sabe? Ele pega uns closes na cara dos atores dentro do carro. É bonito de ver o jeito que o carro se move, saca? Até porque o carro é um elemento do filme, etc, né? Porque boa parte dele é duas pessoas dentro de um carro. Eu acho isso muito legal. As cores também são muito bem usadas. Meio óbvio até. É uma fotografia neon que ainda hoje tá muito em voga e tal. Eu acho ele um filme bonito de se ver. Eu acho que ele tem uns probleminhas ali de montagem em alguns momentos, principalmente quando o filme ganha mais tomadas de ação. Mas em geral eu acho ele um filme bonito. Um filme vistoso. O meu problema tá em roteiro, porque assim, o Rick Flag, o ator, ele de fato não é um ator que tem um grande leque de emoções, né? Mas, por exemplo, o Rick Flag no Guardiões da Galáxia, dirigido pelo James Gunn, é um bom personagem, ele tá Guardiões bem. da Galáxia? Esquadrão Suicida, cara. Esquadrão Suicida, eu confundi pelo James Gunn lá. Mas ele tá bem nesse filme, é um personagem interessante, e ele tá bem naquele filme. Eu lembro que eu fiquei levemente tocado com o que acontece com ele, eu fiquei tocado e eu pensei assim, caraca, como assim? Eu tô me importando com esse ator e com o Rick Flag? Que porra é essa? O que tá acontecendo? Mas enfim, o meu problema, cara, é o seguinte, eu acho que há um desperdício de momentos dentro desse filme, tá ligado? Porque, por exemplo, a premissa inicial, o PJ, é algo que eu e você gostamos muito, cara. São duas pessoas dentro de um lugar confinado e elas têm que interagir por ali, tá ligado? Coisa super simples, né? Minimalista e tal. Pois é, eu pensei que o filme ia ser, a grande parte dele, duas pessoas no carro conversando e brigando e discutindo, tá ligado? Isso seria bem melhor. Então, o problema, cara, é que dá 40 minutos de filme e o Nicolas Cage tá dirigindo com o Rick Flag. E não há nada de personagem a ser dito. Eles não conversam, cara. E isso eu fiquei puto, que tipo assim, o Rick Flag tenta dar uma palavrinha pro Nicolas Cage manda ele calar a boca. A Nicolas Cage fala alguma coisa, ele fica calado. Então, vai ter interação mesmo, e eles vão se mostrar personagens depois dos 40 minutos de filme, que é quando eles saem do carro e vão pra aquela lanchonete, tá ligado? Uhum. E aí que você vai ser apresentado esses personagens. Eu fiquei pensando, você pegou dois atores, colocou eles dentro desse espaço pra eles interagirem, e você não escreveu nada de interação? Sabe, pra quê, tá ligado? Se a ideia é o filme descambar nessa lanchonete, dá um jeito de pular logo pra lanchonete e criar a dinâmica logo aqui. Porque eu acho que tem 40 minutos desse filme de nada, sabe? Absolutamente nada. É só os caras lá no carrinho. É aquela viagem de Uber que o Uber não conversa muito com você e você não conversa muito com o Uber. O máximo que vocês falam eu sempre dou 5 estrelas. Não, é o máximo que vocês falam, tipo, porra, tá quente, né, mano? É foda, É 40 minutos de nada, cara. 40 minutos que você não tem personagem, você não tem interação, você não tem conflito. Ele tenta dizer que tem um conflito, ele tenta dizer alguma coisa, mas no frigir dos ovos você não tem nada. E quando entra no lançonete, eu já tava cansado do filme, já não me importava com os dois personagens. E depois eu falo mais, né, lá pra frente, mas eu não gostei nem do Nicolas Cage nesse filme. E não é culpa dele, é culpa do que deram pra ele.
Só pra pontuar um pouco mais a minha visão sobre o filme, a questão da fotografia, eu gostei muito da luz, né? Que já foi citado aqui anteriormente, falar da luz neon, etc. Vale dizer que tudo isso que tá acontecendo, toda essa história do hospital, do sequestro, da viagem, se passa em uma Las Vegas à noite. Então, todas as luzes do filme, elas são diegeticamente, ou seja, dentro da narrativa, são luzes artificiais. São luzes de lanternas, são luzes de lâmpadas. Então, tudo dentro do filme é iluminado a partir de luzes artificiais. E isso eu acho muito bacana, porque a gente já viu filmes desse tipo também, né? Tipo Drive, os novos Blade Runners aí, o novo Blade Runner, enfim, esses filmes que se passam a partir dessa iluminação artificial, às vezes são muito fortes, né? São cores muito claras ou muito saturadas. Aqui não, são cores menos saturadas. Eu acho que, de cor, inclusive, a coisa mais saturada do filme é o cabelo do Nicolas Cage, que vale pontuar. Ele só chegou no set do primeiro dia com esse cabelo pintado de vermelho, tá? Foi? Ele não avisou pra ninguém, ele chegou, o diretor respondeu isso num Q&A, né? Aquelas question and answers, né? Que o pessoal faz online, né? O pessoal pergunta coisas sobre a produção do filme, os bastidores, e os diretores respondem. O diretor falou isso. O Nicolas Cage chegou, tava com o cabelo vermelho e assim ficou, com o cabelo vermelho. Ele é o produtor, ninguém reclamar, né? É, exatamente. Se alguém reclamar, vai demitido, né? É isso. E eu acho que é talvez uma das coisas mais marcantes. É a primeira vez que a gente viu o Nicolas Cage ruivo aqui, né? Também. O Rudy falou que são 40 minutos sem personagens, né? Eu acho que não tem uma personagem, mas tem uma personalidade, né? Que é o Nicolas Cage. Tá ali Perfeito. sempre... É um monólogo quase, ele né? tá ali o tempo todo perturbando, né? Cutucando o Rick Flag, e o Rick Flag não faz nada. E quando tem personagem, né, que existe uma virada no filme, não serve de nada. Não serve absolutamente nada. Assim, no roteiro, né? Ele não quer dizer nada, cara. Eu não sou uma pessoa que fica procurando significado nos filmes, né? O que o cara quis dizer com essa virada aqui. Por que ele escolheu isso aqui. Mas nesse que eu fiquei, porque não fez sentido. Procurando significado, eu achei que ele não serve pra porra nenhuma. Eu fiquei meio puto com isso. Filme nihilista, né, Jota? Talvez seja isso, né? Talvez o ponto do filme seja ser nihilista, seja ser cínico. Eu acho que talvez ele seja pior do que isso, Jota. Acho que ele queria tentar, mas não conseguiu. Parece. Eu acho, Jota, que isso que tu falou também desmonta o final do filme, saca? Pra mim é a pior coisa do filme, inclusive, o final. O final do filme, ele tenta fazer aquela jogadinha de você passou o filme inteiro... torcendo pro cara e... Você passou a história inteira torcendo pra esse cara X e no final, agora você vai torcer pro vilão agora, porque esse cara não é, né? Ele tenta dar essa invertida nos teus sentimentos. O problema pra mim é que, em teoria, isso acontece quando você se importa com os personagens, de fato, sabe? E quando há um substrato legal pra te pegar no sentimento. Pronto, a gente citou o Colateral aqui, né? E o Colateral tem essa dinâmica, que é o Jamie Foxx e o Tom Cruise conversando, né? E o Jamie Foxx é levado uma noite do inferno pelo Tom Cruise. Só que o final do filme é um final muito melancólico, porque apesar de você ter a plena noção de que o Tom Cruise é um psicopata em Colateral e que você quer que o Jamie Foxx saia dali, é construída uma relação, é construído um personagem. E quando tem um desfecho, ele é melancólico. Apesar de você torcer para aquele personagem se livrar daquela situação, o jeito que os personagens terminam é muito triste. E você sai com um sentimento meio melancólico porque você tinha se ligado àqueles dois personagens e aquela dinâmica, às vezes, de gato e rato, sabe? Esse filme tenta fazer essa mesma virada. Esse filme tenta ter um final melancólico. Esse filme tenta te pegar nessa emoção de inverter tua torcida pro personagem no final do filme. Só que, como ele é desprovido de carisma e é desprovido de substância pra você se ater a essa história, no final é só tipo, beleza, fera. Legal. Que bosta, hein? Ele só nisso, ele tentou ser melancólico, ele só... Mais uma coisa do choque, eu acho, talvez. O filme ele tenta chocar às vezes, né? Eu acho que, por exemplo, a primeira cena de morte, né? Que tem o personagem levando tiros e tal, e morrendo no asfalto e tal. É uma cena que é muito desnecessariamente impactante, que eu entendo como uma tentativa de mostrar, talvez, o choque que o Rick Flag sente ao ver aquela cena. Há uma violência que não precisava ser tão explícita, e não falo isso nem numa dimensão conservadora ou coisa do tipo, é simplesmente porque não tem apelo narrativo. É o choque pelo choque, de uma forma que não acrescenta em absolutamente nada, e talvez acrescentasse até mais se fosse subjetivo, sabe? Não tem pra quê, até porque também os efeitos visuais são bem ruins, né? Mas é interessante como esse filme ele tem dessas questões de
de ir pro nada a lugar nenhum. E eu entendo quando o Rudy fala que só começa realmente a ter alguma coisa lá pros 40 minutos de filme, porque parece que eles estão tentando setar uma emocionalidade ali que, na verdade, não seta nada, porque é basicamente um grande show do Nicolas Cage. Eu acho até difícil falar desse filme sem já apelar previamente pra um Cage Moment, assim. Porque eu acho que o filme ele é guiado bastante pelo Nicolas Cage, sabe? Ele é um cara que chama a atenção o filme inteiro. E aí, se me permitem, já gostaria de perguntar pra vocês sobre o Nicolas Cage, começando pelo Jota. Jota, pra você, qual foi a figura, o que o Nicolas Cage é nesse filme? Como é que ele tá nesse filme pra você? Ele tá sendo o que ele gosta de ser, o que a gente gosta que ele seja, só que de maneira vazia e sem necessidade. Se o Nicolas Cage tivesse uma atuação comedida, esse filme ia ser muito mais chato que ele já é. Tipo assim, ele tá ali mais pelo estilo do que pela substância. Contigo, Rudy. Eu não gostei. E é sentimentinho de potencial desperdiçado. O meu maior problema com a utilização Nicolas Cageística aqui é que ela é meio óbvia, é meio estereotipada. Parece, assim, que chegaram lá no dia e falaram: Nicolas Cage, faz um cara maluco aí, velho. É tipo a galera chegando no Los Hermanos e pedindo pra eles cantarem Ana Júlia. E os caras, tipo, meu Deus, a gente tem outras músicas, cara, eu não aguento mais Ana Júlia. Eu tô muito com o Jota de que é o Nicolas Cage doidinho, mas sem nenhuma substância. Você vê que ele tá tentando muito ser doidinho, e não só ele, o roteiro tá pedindo pra ele ser doidinho. E quando a parada não soa natural, sabe? O personagem não soa como uma pessoa, soa como o Nicolas Cage fazendo maluquice e dando grito, né? Isso é interessante no trailer, que você tem lá um corte de 1 minutinho e tal. Mas pra um filme, 90 minutos, 1h30, pra mim é muito pouco. Você não tem nada além disso. Você é apenas o estereótipo do cara maluco gritando. E não tem nada pra equilibrar isso também, né? Nem de personagem, nem de acontecimento. Um exemplo, Jota. Pega o Nicolas Cage maluco, 100% evil de A Outra Face. O que tem nesse filme? Então, John Travolta sendo maluco, tem cena de ação fodida, tem um bocado de coisa. Ele tem carisma, ele tem presença. O jeito que o John Woo enquadra o Nicolas Cage é grandioso, sabe? Ele tem uma imponência em tela. Ele estar em tela te dá medo instantaneamente. Aqui não, aqui é tipo, Nicolas Cage, faça maluquices, yeah, e nada mais, sabe? É porque você tá comparando o Romero Brito com a Mona Lisa, né? Também aí, porque o John Woo, ele é o nosso Da Vinci da ação, com pombas. Eu tô comparando uma pessoa boa com um trabalho ruim, né? Aí fica difícil. Né? Eu vou ser sincero e dizer que eu acho que às vezes eu preciso de muito pouco pra ser feliz, sabe? Nessa vida. E ver o Nicolas Cage gritando, às vezes é tudo que eu preciso. Sabe? Num dia ruim, o grito de Nicolas Cage é um raio de sol que me ilumina. É confortável. É confortável, é um abraço. É um edredom no frio. É um banho gelado no calor, entende? Às vezes eu só preciso disso, e eu acho que nesse filme tem uma característica que particularmente me saltou aos olhos, vendo. Porque assim, o grito é o grito, né? O barulho é o barulho, ele é sempre assim, ele faz isso quando o pessoal pede pra ele ser doidinho. Mas uma coisa que me saltou muito à vista foi a corporalidade. O jeito que ele fala, o rosto psycho, a giradinha da arma, o movimento com a mão. Quando ele quer fazer o cara calar, ele faz tipo ele faz assim como se estivesse fazendo um biquinho na boca do cara, assim. A mãozinha dele parece que as palavras que saem da boca dele, na real, são só acessórios diante da roupa principal, que é o corpo dele, né? Ele sai de cena, o nariz quebrado. Mas essas coisas, toda vez que eu olhava pra tela e que eu voltava e que eu prestava atenção, me saltavam aos olhos de uma forma muito positiva. Eu acho muito interessante, por exemplo, a cena do restaurante, né? Da lanchonete, em que ele tá falando a história, que eu confesso que eu tive muita dificuldade de entender, e aí é do roteiro, que vai ser, na verdade, a história de background da história, né? A história da história. Quando ele tá explicando isso pro Rick Flag, enquanto ele fala, ele tá cortando, rasgando vários e vários sachês de açúcar e botando dentro do café. E aí, tal hora, ele bota também cachaça dentro do café. E aí, essa cena me hipnotizou, sabe? Eu fiquei muito hipnotizado, assim, como eram cortes rápidos, e era mão, e era olho, e era boca, e era olho, e era Rick Flag, e era mão, e era sachê, e era café. É uma coisa muito frenética que parece que por um momento, por um segundo, eu me coloquei dentro da cabeça daquele personagem completamente ensandecido. Então, eu ficava prestando atenção naquilo, e isso me hipnotizou. E durante vários momentos do filme eu me vi hipnotizado. Primeiro, pela fotografia. Segundo, pela iluminação. Terceiro, por essas duas coisas junto com o corpo do Nicolas Cage em cena. Então esse é o teu Cage Moment? Além da dança, né? Que é o clichê, né? Seria o que acho que todo mundo falaria. Eu acho que a cena dele no restaurante é um negócio que mexeu muito comigo, que me
faz perceber que, ao meu ver, talvez eu goste bastante de cenas de Nicolas Cage em restaurante, como, por exemplo, em Pig, né? Fica aqui a menção, assistam Pig, né? Que não assistiu ainda. Então, talvez Nicolas Cage, um barzinho, uma mesinha, uma cadeirinha, um espetinho e um violão de fundo seja pra mim o ideal de qualquer cena de Nicolas Cage. Queremos Nicolas Cage na 3ª temporada de The Bear. Pronto. Perfeito. Exatamente. E qual é o seu Cage Moment, Rudney? É engraçado, o meu Cage Moment, o momento que eu dei aquela... Sabe? Risinho de nariz. Ah, o risinho de nariz. Né? Sim? Que mais me pegou não foi nenhum dos momentos grandiosos dele gritando, dele dançando. Foi um momento onde ele tá conversando com o Rick Flag, ele tá dando um texto, e o Rick Flag interrompe ele. Ele fala, não me interrompa. Não, isso é rude. Aí chama teu nome. Ele me chamou. Ai, para. Ai, tu gostou, né? Ele Safado. olhando assim pra ele com o olhinho arregalado, falando super calmo e rapidinho com o dedinho assim também, sabe? Isso é falta de educação, tá? Tipo, eu senti que Nicolas Cage conseguiria fazer uma temporada de Super Nanny ali. Esse era o momento. Total. Ele mandou o Rick Flag pro cantinho da disciplina. Foi. E acorrentou ele na mesa. Nicolas Cage, educação de criança e uma arma na mão, tudo dá certo, cara. O Paulo Freire do século XXI, mas. Com armas no lugar de luz. Paulo Freire americano, né? É. E contigo, Jota, qual foi o Cage Moment que te chamou a atenção? Tem uma parte que ele faz um gritinho de... Que eu não lembro por quê. Ah, é por causa de outra interrupção. O Rick Flag interrompe ele de novo dentro do carro. Deve ser. Aí vai... No restaurante tem a cena dele cantando, né? Que eu anotei basicamente porque eu gosto muito daquela música. Ah, eu também gosto. Maravilhosa. Também tem uma parte que eu acho que é quando ele... Também é quando ele é interrompido. Ele só faz uma cara de doido e fica assim, tremendo. E aí ele para. Sim. Ele para do nada e começa a conversar normal. Essa parte eu achei boa. E também tem uma cena que ele fala a frase Golden Shower Explosion. Golden Shower Sim. Explosion, pô. Pra uma mulher em trabalhos de parto, né? É. Vamos resumir. Você que tá me escutando até agora, 55 minutos de bruto. Pare, se você está querendo ver esse filme, e veja o trailer. O trailer é bom. Pronto, morreu. Exato. Veja o trailer. Tem os melhores Cage Moments, e é isso aí. E vida que segue. E vida que segue. Enfim, vamos chegar aí naquele momento gostoso em que a gente julga tal qual Alexandre de Moraes e dá notas nos filmes. Bora? Bora dar nota? Mano. JP Martins, por favor, a sua nota pro filme como filme e a sua nota como filme pra palco para Nicolas Cage brilhar ou não. Como eu disse, esse filme pra mim é um nada, mas como eu falei também, não é que ele é um nada porque ele é ruim, ele é um nada porque ele é nada, assim, não é nem bom nem ruim. Então, pra mim, ele é 5. O Nicolas Cage, ele tá fazendo o personagem que a gente gosta, só que num contexto que a gente não gosta. Então eu botei aqui um 7 generoso. É, foi generoso, boa. Contigo, Rudney. Eu acho que eu falei mais mal do que bem do filme, porque é um filme que me causou várias sensações que eu não gosto ao ver um filme. Que, é o marasmo, e 2, é a sensação de potencial desperdiçado. Essa história aqui poderia ser boa. Eu acho que esse é a máxima das nossas análises em filmes de Nicolas Cage. É ver filmes ruins que tem elementos ali que, melhor trabalhados, dariam uma história legal. Eu acho que esse filme resume bem várias opiniões que a gente já deu aqui em mais de 100 episódios. Como eu falei, há virtudes nele. A fotografia é interessante, o PJ deu vários exemplos. A música também é interessante. Tem um lance da diegese também na música, que é legal. O roteiro, como eu falei, ele é um roteiro que segue lá os parâmetros básicos de um roteiro. Aquela conversinha que o Rick Flag tem no começo do filme com o filho, que ele fala sobre que às vezes tem que mentir pra proteger as pessoas, né? Ele fala, não vamos deixar sua mãe nervosa. Se eu contasse que você estava aqui na frente, ela ia ficar nervosa, tal. Isso conversa com o decorrer do filme, que o Rick Flag sustenta uma mentira gigante pra proteger a família e tal. Então você vê que há até virtudes no roteiro. Só que o maior problema é que não há mais nada além disso. Ele é um filme que o JP, sintetizou muito bem, que é a sensação de vazio, a sensação de nada que eu tive. Então, pra mim, ele é um filme nota 4. E como Nicolas Cage, que não falei, não gostei, pelos motivos apontados, apesar de terem bons momentos. Esses momentos, vindo em conjunto em um filme, não conversam com o todo. Então, veja o trailer é muito bom. E você vai ter essas participações legais de Nicolas Cage, né? Não precisa pegar o contexto que a gente pegou. Então, pra mim, é nota 6. Mas, Nicolas Cage, eu sei que você não é total culpado. É o que você tinha pra trabalhar. É o que você foi mandado fazer. Você é proletário. Cumpre o seu contrato à risca. E você tá de parabéns. Apesar de ser produtor do filme. Apesar de ser produtor do filme. Você deu o seu máximo e a gente sabe que, no caso, o seu máximo era o mínimo.
Pois é. Como eu falei, acho que dos 3 aqui no papo, eu fui o que mais gostei do filme. E repito, talvez a melhor forma de você assistir esse filme seja no momento de completa dispersão. Deixa ali, passando na TV, vai fazer o almoço, sei lá. Ou então bota no monitor o filme passando e joga FIFA na TV. Faz essa coisa assim de assistir meio que pelo paralelo da sua atenção. Transmídia, né? Porque experiência transmediática, uma experiência multiplataforma. Então, assim, eu gosto dessas conversas que a gente tem porque meio que me aquieta até. Eu gostei do filme, mas vocês me abriram os olhos pra coisas ruins dele, né? Algumas que me passaram desapercebido, como eu falei. Então, como filme, eu vou dar a nota 6,5. Abaixei minha nota, e era maior, viu? 6,5. Porque eu realmente achei algumas coisas bastante interessantes e com um pouco mais de virtudes do que de tristezas e dores e angústias. E como Nicolas, eu vou dar a nota 8,5. Também ia ser maior, mas eu baixei um pouquinho mais, porque eu gosto de Nicolas Cage gritando. Eu acho que todo ano o Nicolas Cage podia lançar um filme top, assim. Vamos fazer o seguinte, um filme por ano, vamos lá, 2024. Vai ter um filme em 2024 que vai ser o quê? Nicolas Cage vai fazer um personagem que ele sempre quis fazer. Aí faz. Vai ter um filme em que ele vai fazer um puta filme e a gente vai ficar pensando que ele vai ganhar Oscar. Aí tá lá feito. Faz filme de médio orçamento em que ele só grita, tá ali. Então ele tem uma cota anual. Esse aqui é o filme do grito desse ano, 2023. E aí, a gente faz o quê? A gente usa a matemática e faz uma média, né, Jota? E aí, essa média você tem em mãos. Tenho aqui a média em mãos, média do filme 5.1, média do Nicolas Cage 7.1. Tal qual os sistemas de som Dolby. Do nada. Caralho. 5.1 e 7.1. Quem tem sistema de som Dolby sabe o que eu tô falando. Eu gostei dessa informação aí, sonora. Informou e Exatamente. entreteu. Isso sim é conteúdo de qualidade. Exatamente, melhor que certos podcasts por aí, né, Rudy? Que tu tava ouvindo? Sim, melhor que muito. É muito, melhor que muito podcast grande por aí, hein? De cada. Muito podcast. Calma que se me chamasse eu ia toda bonita, tá ligado? Falando em som, o que é que vai acontecer agora? A música vai subir, que a gente vai pro próximo bloco. All around you. Terceiro bloco, o bloco onde a gente indica alguma coisa porque é boa, porque é ruim. Não, é um outro critério. É porque tem queijo no meio. E quem vai indicar alguma coisa porque tem queijo no meio é meu amigo JP Martins. Hoje eu fiz descobertas na minha vida. Eita, é sempre bom. Gosto. Na verdade, pessoas descobriram, acho que é o lugar certo pra falar é aqui mesmo. Pessoas do meu trabalho descobriram que o podcast existe. Ai, meu Deus, é um problema. E descobriram que eu tenho uma voz, né? Porque no trabalho eu sou calado, mas aí, problema deles. E eu descobri que na Inglaterra existe um canal de televisão chamado Dave. Ok. É o equivalente a aqui no Brasil tem um canal de televisão chamado Francisco. Donizete. Enfim, no canal Donizete, em inglês aí, tem um programa chamado Hypothetical. Traduzindo para o português é hipotético. Que é um programa que tem a premissa de... São 2 comediantes apresentando e eles recebem convidados. É tipo um game show e um dos comediantes ele dá uma situação para os convidados, que geralmente são comediantes, resolverem. Só falando assim e tal, e aí eles dão pontuação pra quem resolveu melhor a situação. Um dos episódios teve uma comediante chamada Roisin Kennedy. Ela foi dada o problema é o seguinte, você tem 48 horas para tirar uma foto com o Nicolas Cage, senão você vai morrer. Como você faz isso? Caraca. Ponto. Meu Deus, muito bom. Eu recomendo vocês verem o vídeo, é um vídeo de 7 minutos, você tem que entender inglês britânico, que é uma dificuldade além aí, né? É um plus a mais. É um plus a mais. Mas ela fala como resolveria esse problema. Nessa época que a gente tava gravando, o Nicolas Cage estava gravando Primal. Aí ela fala que ela teria que viajar pra Costa Rica pra tirar foto com ele. Ela ia se disfarçar de dublê do Nicolas Cage pra tentar contato com ele. E coisas assim, umas besteiras, umas situações bestas assim, engraçadas. Que ela explica direitinho, porque eu já não lembro mais direito. Mas tá aí, Hypothetical. O nome do vídeo é What Would You Do to Meet Nicolas Cage? Pô, mas ela conseguiria, que a gente já viu vários dublês do Nicolas Cage que parecem um total de 0% com o Nicolas Cage. Sim.
aquele bloco em que a gente faz os jabás, manda vocês seguir a gente nas redes sociais e fala um pouco sobre o futuro do podcast. Vamos começar falando sobre nossas redes sociais. Se você quiser me seguir, me segue no HQ Sem Roteiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Mas se você quiser também seguir o Podcast Nicolas, é Podcast Nicolas no Instagram e no Twitter, que são as redes sociais que a gente mais usa, e nas outras que a gente não usa de jeito nenhum. Se você quiser seguir também, a gente tá lá em algumas delas, certo? E se quiser apoiar, quiser dar uma graninha, quiser aí fazer aquele famoso apoio financeiro para que a gente consiga aí conseguir uma grana e poder comprar o SaturnFilmes.com, vocês vão lá no apoia.se/Podcast Nicolas. E se também quiser conversar com a gente sobre qualquer coisa que não Nicolas Cage, chega lá no t.me/Nicolovers, o nosso grupo de ouvintes do Podcast Nicolas, grupo super divertido, em que a gente sempre tá colocando fotos dos gatinhos e cachorrinhos que a gente tem. Um exemplo de discussão recente que teve lá foi sobre rodízio. Tipo, os bons de rodízio de comida. Houve um árduo debate, porque Bruna é contra o conceito de rodízio. Vou denunciar a Bruna aqui. Você quer saber o porquê, PJ? Não vai. Se você estivesse lá, você saberia, mas você não tava. Ou seja, não seja igual o PJ e entre no Nicolovers. JP Martins, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais. Encontro nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, como Jumbo Paulo, em ambos os lugares. E no Letterboxd, como JP Martins, onde você pode encontrar spoilers do Nicolas, do locador do Nicolas e da minha vida. Rudinei. Você pode me achar por aí na @Rodilonia. No Twitter, talvez porque o imbecil que está gerindo essa rede social é um merda e tá deixando cada vez pior. Então talvez você não me encontre, ou encontre apenas um fantasma de outrora que foi @Rodilonia lá. Mas lá no Letterboxd estarei, @Rudilonia, segue lá. E aí, chega aquele momento em que eu olho pro Rude, olho pro Jota e digo, o que é que a gente fala do futuro, né? A gente não combinou isso. Não tem próximo filme, a gente não sabe qual vai ser o próximo filme que vai ser lançado. Então, talvez seja o Retirement Plan, talvez seja o Butcher's Crossing. Ninguém sabe. Exato. O que chegar primeiro, né? Até porque o Butcher's Crossing, aparentemente ninguém quer ver, né? Ninguém quer que os outros vejam, né? E o Retirement Plan tem cara de ser absurdamente ruim. Por isso que eu estou muito ansioso pra ver. Tô muito ansioso. Muito ansioso. Mas assim, o Retirement Plan, ele parece ser um ruim honesto, pô. Pelo menos, né? Aquele ruim que se assume, né? É um filme do gênero John Wick, né? Aparentemente. É. John Wick de velho. Na verdade é um filme do gênero Red, aquele, né? Não que o John Wick seja novinho, né? É porque o Keanu Reeves tem 85 anos, mas com carinha de 60. A simpatia dele deixa ele conservado. Mas enquanto não tem Nicolas, tem locadora do Nicolas, pô. Tem temporada nova sendo produzida e tem os off-seasons saindo aí. Quando você menos espera, pá! Um filme aleatório pra você ouvir nossa opinião sobre. Fique ligado. Fique ligado aí. Se prepare. Queria lançar um episódio super conceitual. Pra quem ocasionalmente, JP, caiu de paraquedas nesse aqui, é o primeiro podcast Nicolas que ele tá vindo na vida, explica rapidinho, antes da gente ir embora, só o que é o locador do Nicolas, pro pessoal entender. O locador do Nicolas é a investigação ordenada e sazonal do audiovisual mundial. Basicamente é um podcast onde a gente fala sobre filmes. Só que a única regra é que é um filme que não pode ser do Nicolas Cage. Exatamente. Exatamente. Então é isso. Siga o Podcast Nicolas, ouça o Podcast Nicolas, ouça o locador do Nicolas, procure a gente nas redes sociais e seja feliz. É essa a mensagem que deixamos nesse podcast. Não é isso, gente? É isso. Sim. Então até a próxima. Um beijo, um cheiro, um caminhão carregado de caranguejo. Tchau. Tchau. Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou o JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos. E dando 5 estrelinhas no iTunes. Ajuda a gente, por favor. Deixe o seu recado depois do bip. Tchau!